Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte, um podcast para a gente falar hoje de Brasileirão. O Atlético Mineiro perdeu a chance de assumir a liderança da tabela, perdeu para o Bragantino, para o Red Bull Bragantino. A gente vai falar desse jogo. Vamos começar aí para dar uma geral, fazer um pacotão geral do que aconteceu nessa quarta-feira. América e Ceará. O Ceará interrompe aí a invencibilidade do América no Horto, jogando no Horto. 2-0 Ceará, 2 gols do Mendonça, Então, cara, grande resultado pro Ceará, mostra que, acho que agora, essas duas últimas partidas do Ceará, mostra que vem comprovando aquilo que a gente vinha vendo do Ceará desde o início do campeonato, se é que a gente pode dizer assim, Algumas vezes não conseguindo bons resultados, é verdade, mas mesmo com resultados negativos, conseguindo jogar bem. E assim como o seu rival Fortaleza, não conseguindo os 3 pontos. Dessa vez foi eficiente, Tem esse tempo, esse hiato de tempo de Sul-Americana, Copa do Brasil. Então teve esse tempo para descansar. Você vê como é importante, E o Dorival Júnior falou sobre isso já, Que a logística pro Ceará, para os clubes da região ali, é muito pior, cara. É muito pior do que você pegar um clube do Sul-Sudeste, Do Sudeste principalmente, falo Sul-Sudeste, mas do Sudeste principalmente, onde estão os maiores aeroportos, onde o tráfego de voos é muito maior, então você tem voos disponíveis com muito mais regularidade, com muito, assim, várias janelas para voos, internacionais. Então, ou você freta um voo, que é caro, ou você vai sofrer com a logística. O Dorival falou sobre isso, e com esse tempo de descanso, a gente já viu o resultado do Ceará agora, a gente viu o Fortaleza bater o Flamengo, pode ter mais um resultado. Se o Fortaleza vence o Goiás de repente, fica claro para mim, fica comprovado que essa sequência de jogos, essa disputa de várias competições acaba prejudicando, principalmente no aspecto psicológico, porque você pode estar bem fisicamente, mas mentalmente isso vai minando o atleta, E aí o atleta vai perdendo oportunidade, Chances claras que o time não costuma perder, acaba perdendo. Então isso pode acontecer. Se o Fortaleza vence o Goiás, eu acho que isso meio que se comprova. Agora, cabe ao clube, ter a maturidade de entender. Assim, eu vou disputar outras competições, mas eu vou correr o risco do rebaixamento. Aí eu acho que vale, o clube ter essa maturidade, ter esse entendimento, Porque o Fortaleza hoje, falar do Fortaleza depois, Falar da situação do Bragantino, que vence mais uma, E agora consegue, do Bragantino não, do Ceará, perdão, vence, Consegue vencer, mas venceu o clássico contra o Fortaleza, agora vence o Juventude e dá uma afastada um pouco maior da zona do rebaixamento, um pouco maior, tá? O Ceará chega a 13 pontos e tá a 2 pontos do Curitiba, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Você vê que não tá fácil, Não tá fácil, vai ser um trabalho de longo prazo, tá todo mundo muito próximo em pontuação, é verdade, mas vai ser um trabalho de longo prazo de recuperar pontos que foram perdidos nesse início de campeonato. Por isso que eu digo, o trabalho que fez o que tá fazendo o Corinthians, o trabalho que fez o Santos, o trabalho que fez o São Paulo no início do Campeonato Brasileiro, tudo isso pode se pagar, e eu acho que vai se pagar ao longo do campeonato, Esse foco no Brasileirão, esses pontos que conquistou, que acumulou nesse início de campeonato, eu acho que isso vai pesar. Tá todo mundo muito próximo? Tá todo mundo muito próximo. Mas eu acho que, na hora que chega ali no meio de campeonato, todo mundo começa a oscilar, perde ponto aqui, perde ponto ali, aqueles pontos que foram somados no início podem ter valido muito, pode ter peso de ouro, no final do campeonato. Então, grande resultado para o Ceará, para o Juventude, mais um resultado negativo, É o vice-lanterna de momento, mas eu tô falando de Juventude, é América, tá? É América. Peço perdão aqui para geral. É América, O Juventude perdeu também, mas perdeu do Atlético. Então, corrigindo aqui, eu peço perdão ao torcedor, ao clube, É o América, tá? O América perdeu e tá apenas um ponto de vantagem do Ceará, por exemplo. Você vê, o América tá na 8ª colocação. O Coritiba é o 6º colocado, tem 14 pontos. O Ceará tem 13. Então você vê que loucura, assim, tá todo mundo muito perto, o campeonato tá muito equilibrado, você vê que esse calendário maluco, essa sequência de jogos, tá todo mundo meio bolado,
e o América tá ali, ainda na frente, né? Mais apenas um ponto do Ceará. Você vê que loucura, né? O América, você chegar até a sexta colocação, Curitiba tem 14 pontos. 14 pontos, 3 a mais que o Cuiabá, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Então, o Curitiba, que é o sexto, tá no G6, ele tem 3 pontos a mais que o Cuiabá, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Que loucura, né? É doideira, né? Doideira. Importante, acho que foi importante pro Ceará. Pro América foi um prejuízo muito grande, porque vislumbrava a possibilidade aí de voltar ao G4, né? De repente, essa possibilidade de voltar ao G4, pô, até passar o rival Atlético Mineiro, porque o Atlético perdeu. Então essa possibilidade era muito, assim, jogar no Horto, né? Ter uma sequência de invencibilidade, essa possibilidade era ela palpável, mas o Ceará mostra que é uma equipe difícil de ser batida e eu falei e vou repetir, eu acho que esse tempo que o Ceará está tendo de focar no Campeonato Brasileiro, de não ter que despender esforços com logística, né, para jogar outras competições, eu acho que isso tem um peso muito grande, né, nos pontos que o Ceará está conquistando recentemente. Então, um grande resultado para o Ceará. O América não foi bom, não foi tão bom o resultado, foi péssimo, né, jogando no Horto. Meio que deixou escapar 3 pontos, deixou escapar um ponto, se é que a gente pode dizer assim, né, pelo menos, no mínimo, né, no mínimo. Então, foi um prejuízo muito grande. Juventude e Atlético Paranaense. Agora sim, né? Eu ia falar de Juventude, estava mirando o Juventude aqui já, porque eu ia falar na sequência. Perdeu de 3-1 pro Atlético Paranaense, isso jogando em casa, né? No Alfredo Jaconi. O Juventude até sai na frente e toma uma virada aí, 3 gols, né? Direito a gol de Vitor Bueno, Terans e Pablo. Na Juventude, o Jadson, né? E o Juventude saiu na frente, né? Foi o que fez o primeiro gol e acabou tomando essa virada, né? Então, um prejuízo muito grande para o Juventude, que eu já antecipei aqui, dei um spoiler, é o vice-lanterna de momento. Tem 10 pontos, tá? Tem 10 pontos, está muito próximo. Assim, o Avaí é o primeiro time fora do zona de rebaixamento. Tem 11 pontos, é apenas um ponto de distância, mas não corre risco de lanterna, tá? Não corre, porque o Fortaleza está muito atrás. O Fortaleza está muito atrás. Se o Fortaleza vence o Goiás, chega a 8 pontos, fica ainda a 2 do Juventude. Então o Fortaleza está num prejuízo muito grande ainda, né? Tem que correr muito atrás do tempo perdido, dos pontos que deixou passar. E o Juventude, apesar do mau resultado, apesar de ser o vice-lanterna, o Juventude está a 3 pontos, por exemplo, do Santos, que está na 10ª colocação, que é um time que está ali na zona de Sul-Americana. Então, assim, o momento não é bom, assim, isso é inegável, né? Porque oscila muito, né? Ganha um, você pega a sequência de jogos de Juventude, ganha um, perde outro, e aí empata outro. Então não dá, né? E isso não só o Juventude, todo mundo, tirando o Avaí, que tá numa sequência absurda, né? Mas todos os outros estão nessa, né? Perde um, empata, ganha, perde um, empata, ganha. Então todas essas equipes, assim, até eu acho que por algumas rodadas ainda vão ficar muito embolados. Então essa situação de estar no Z4, eu acho que não é uma pressão muito grande neste momento, porque existe uma proximidade muito grande ainda. Então ganhar um jogo significa dar um salto na tabela que te tira do Z4, né? Então acho que ainda é uma situação confortável, não é legal, né? É incômoda, mas ainda ela é confortável em termos de pressão. Precisa sair de qualquer jeito, precisa ganhar 2 jogos seguidos. Existe essa pressão, óbvio, mas todo mundo, que estou falando, tá todo mundo se embolando, né? Um ganha de outro, aí perde, empata, um vai tirando ponto do outro, o outro vai deixando escapar ponto do outro e tá todo mundo embolado, tá todo mundo muito próximo ainda, né? Pegar ali, é o que eu falei, pô, o Juventude tem 10 pontos, é o vice-lanterna. Eu vou pegar o Coritiba de novo. Coritiba é o sexto colocado, tem 14 pontos, tem 4 pontos a mais apenas, né? Então é muito próximo em pontuação. São 2 rodadas de distância, mas está muito próximo. Vencer uma partida, o Juventude já ficar na cola do Coritiba, por exemplo. Em virtude de uma combinação de resultados, isso pode acontecer. Então você vê que está muito perto. Não é legal, não agrada. O futebol também não é dos melhores. O time obviamente tem limitações, mas ainda é uma situação que eu digo confortável, porque assim, uma vitória já dá a possibilidade de sair do Z4. Não é algo que assim, putz, agora a gente vai ter que ganhar 2, 3 seguidas, vai ter que combinar resultado, fulano vai ter que perder.
não é assim, neste momento ainda, e a gente tá, é uma loucura, né? A gente tá na 10ª rodada. Loucura, loucura. Tá todo mundo muito próximo ainda. Eu acho que tirando o G4, que aí destoa do meio para baixo da tabela, destoa assim, né? Distância de 3, 4 pontos, mas pelo que essas equipes vêm rendendo e pelo elenco que tem, a gente imagina que não vai correr risco, né? Então, a distância não é só não é na questão da pontuação, mas na distância é mais na questão do elenco, do futebol que eles podem apresentar, né? Por isso que essa distância pro G4, ela é muito grande, né? Por causa disso, porque são times que vão tender a ter mais regularidade ao longo do Campeonato Brasileiro, né? Que ainda tem rodada pra caraca pra acontecer. O Atlético Paranaense chega à vice-liderança de momento com essa vitória, né? 16 pontos, 2 atrás do Corinthians, empatado com o Palmeiras, né? Que vai jogar ainda e tem a oportunidade de voltar à ponta da tabela, né? Então você vê que doideira, que loucura, né? O Atlético dá um salto na tabela. Pô, o Atlético saltou mais de 5 posições, né? É o atual vice-colocado. Você vê todo mundo muito próximo. A vitória, ela é fundamental, e essa vitória fora de casa, ela pesa muito. A sequência recente do Atlético, ela é muito boa, né? Ela é muito favorável. Não à toa está ali, e é uma equipe que tem condições de se manter no topo da tabela, né? Título acho cedo falar, mas eu acho que é uma equipe que tem condições de estar ali no topo, né? E incomodar a vida dos outros, né? A gente tem que falar de Copa do Brasil, né? Porque saiu o sorteio, vamos ter muito clássico pela frente. Vamos ver se a gente consegue gravar um podcast aqui para falar de Copa do Brasil, que o negócio capricharam no sorteio, hein? Capricharam no sorteio. Foi bacana, foi bacana. Atlético Goianiense e Avaí, o Atlético ganhou do Avaí 2-1, né? Jogo que as equipes perderam muitos gols e tal. O Avaí, você vê que loucura, né? Que doideira o Avaí, cara. Algumas rodadas atrás, o Avaí, se vencesse, encostaria no Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro. E agora é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento. A sequência de jogos é péssima, né? Várias derrotas, empate. Então, é uma sequência muito ruim do Avaí. E teve a chance, o empate que teve recente foi contra o São Paulo, né? Teve a chance de vencer, até porque o São Paulo, pelo amor de Deus, já falou desse jogo, aliás, né? Mas o Avaí tá numa sequência muito ruim, né? Não à toa é o 16º colocado, primeiro time fora da zona do rebaixamento, empatado com o Cuiabá, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Então a gente, pela sequência, pelo momento ruim, a gente imagina que deva ser um ano difícil, né? A gente já meio que projeta, assim, com todo respeito ao Avaí, obviamente, né? Que eu pessoalmente gosto muito, porque é o time do Guga, né? Tenista, para quem não conhece o Guga, é o time do Guga, então eu tenho uma simpatia, porque eu gosto muito do Guga, né? Ficou famoso nas Olimpíadas de 2016, né? No Rio de Janeiro, pô, gosto muito e tenho essa simpatia pelo Avaí, né? Por causa do Guga. Então, torço para que não seja um ano difícil, mas por ser um time que voltou da Série B, a gente já coloca no pacote daquelas equipes que, teoricamente, vão brigar contra o rebaixamento, e nesse momento é isso que se desenha, apesar da proximidade em pontuações, apesar que uma vitória já dá uma outra perspectiva para o Avaí, mas pela sequência muito ruim, a gente imagina que deva ser um ano bastante complicado para a equipe do Avaí. O Atlético Goianiense não sai da zona do rebaixamento, né? Só acumulou pontos e encostou aí no Cuiabá e no Avaí, tem 10 pontos agora. Então essa vitória foi importante para embolar ainda mais. Que eu falei, manter uma certa tranquilidade, né? Não é legal estar na zona do rebaixamento, não agrada, mas pela proximidade em pontuação, dá uma proximidade. Você pensar, cara, se a gente ganhar um jogo, se a gente empatar, a gente continua no bolo. Se ganhar, a gente sai do Z4. Então essa proximidade de pontuação está permitindo isso, e é o que eu falei, dá uma certa tranquilidade sob um certo ponto de vista, tá? Sob um certo ponto de vista. Vamos falar aqui de Fluminense e Atlético Mineiro. 5-3 para o Fluminense, que é um caminhão de gols. O Cano fez 2 gols,
né? Do lado do Atlético, o Hulk fez gol, né? Teve o Sacha, Jair. Então, cara, assim, foi uma partida. Essa foi uma partida que a gente esperava esse tipo de resultado do jogo entre o Palmeiras e o Atlético Mineiro. A gente acabou vendo com Fluminense e Atlético Mineiro. Você vê como são cenários distintos, né? Quando você vai enfrentar um Palmeiras, no caso o Atlético Mineiro, na casa do Palmeiras, as duas equipes com desfalques, né, em virtude da data FIFA, você não quer perder, né, porque você olha para o Palmeiras, no caso o Galo, e vice-versa, o Palmeiras olha para o Galo, é um concorrente direto, né? A briga pelo favoritismo, a briga pelo título, até por serem equipes favoritas, então você não quer perder de jeito nenhum. Então fica um jogo mais cadenciado, né? Fica um jogo que algumas pessoas consideram como um jogo chato, né? E nessa partida não. Essa partida não. Você pega um Fluminense, né? Que você enxerga com sob uma outra ótica de que é possível vencer, né? Que é uma equipe que teoricamente é mais fragilizada, não vinha numa sequência muito boa. Vai lá e as equipes vão para o enfrentamento. As equipes vão para o jogo. Então você vê que às vezes você vai, assim, na teoria, você imagina assim, pô, até pelo que aconteceu quando o Palmeiras foi jogar no Maracanã com o Flamengo, né? Você imagina que vai ser um jogo agitado, de duas equipes que vão buscar o resultado. Mas no caso do Palmeiras e do Galo não foi essa partida. Então às vezes existe uma promessa muito grande em virtude do elenco, né, da qualidade dos jogadores, e essa promessa acaba virando realidade em jogos como esse, né? De Fluminense e Atlético Mineiro. Então foi um grande resultado. Óbvio que para o Atlético Mineiro, perdão, pedi desculpa aqui para a torcida do Galo. Para o Atlético Mineiro, óbvio que o resultado é ruim, porque existia essa possibilidade de assumir a ponta da tabela, né? Que o Corinthians perdeu do Cuiabá, então houve essa janela, né? Houve essa brecha de você olhar e falar, olha, é possível. Por isso que eu acho que foi uma partida com muitos gols, porque o Galo, vislumbrando essa possibilidade e vendo o Fluminense sob uma outra ótica, né? Não é o Palmeiras, não é um cara que vai rivalizar com a gente para brigar pelo título. Então vamos pro jogo, né? Vamos jogar, vamos ir para cima. E a verdade é que quando duas equipes vão para cima uma da outra, quem que vai ganhar? Vai ter muito gol e aí vai ser nos detalhes, né? E o Fluminense é a equipe carrasca, né? O Cano é impressionante. Assim, o Cano, no momento que vive, assim, ele sempre foi um cara muito goleador, até no Vasco ele foi. E no Fluminense ele vem mantendo essa regularidade, né? Talvez o Cano, eu não sei se o Cano renderia em outras equipes, tá? Mas o Cano talvez fosse o centroavante que muita equipe precisaria, né? É difícil apostar num cara desse, Se você vai olhar e falar, pô, eu não vou apostar num cara desse, né? Mas ele rendeu no Vasco, ele rendeu no Fluminense. Talvez se fosse para outro estado, já não rendesse tão bem. Talvez se o Vasco estivesse na Série A, talvez não rendesse tão bem. Mas é impressionante, cara, assim, o cara que ele faz o papel dele. Ele não é um... Quando se fala em centroavante, ninguém fala do Cano. Eu também faço minha culpa, assim, quem que é o melhor centroavante jogando no Brasil? A gente vai pensar primeiro no Gabigol, a gente vai pensar no Pedro, a gente vai pensar no Caleri do São Paulo, a gente vai pensar no Hulk, mas a gente não vai pensar no Cano. Então o Cano fazendo o trabalho dele, quietinho ali, ninguém dá muito valor, ele tá fazendo bastante gol, né? Ele tá solucionando um problema que muita equipe hoje precisava de um cara como o Cano, né? Pô, pegar o caso do Palmeiras aí que tá vivendo um drama de torcida pedindo centroavante, cara. Eu não sei se o Cano renderia no Palmeiras, mas que era um cara que faz falta no elenco do Palmeiras, isso é. Então se ia dar certo, eu não tô pedindo o Cano no Palmeiras de forma alguma. Eu digo, eu não sei se ele fosse pro Palmeiras, se ele ia render o que ele rende nas equipes do Rio. Mas que é um cara que, pelo que ele vem fazendo, ele seria uma solução para um problema que o Palmeiras tem hoje. E não só o Palmeiras, estou pegando o Palmeiras porque existe essa mística, né, da torcida com o camisa 9. O Cano poderia ser esse cara. Assim, vai ter gente que vai estar me achando muito maluco, mas ele solucionaria um problema que o Palmeiras tem hoje, né? Aí se vai render outros 500. Por isso que eu tô falando, não estou pedindo o cara no Palmeiras, porque o método de trabalho é outro, né? A cidade é outra, né? Que às vezes a cidade impacta também.
O Rio de Janeiro é uma cidade muito mais quente, tem praias próximas, né? Em São Paulo, não. São Paulo no inverno fica muito frio, muito mais frio que no Rio de Janeiro, pelo menos, para você ir para uma praia muito mais longe. Então, assim, é um cenário, é um contexto diferente, né? É um contexto diferente. Isso, obviamente, impacta no que o atleta pode. Isso, eu digo o cenário só da cidade. O clube, então, é outra perspectiva, é outra ótica. Então, por isso que daria certo, eu não sei. Agora, vou voltar à partida, né? Grande partida, é o que eu falei, era esse tipo de placar que a gente esperava que acontecesse no jogo entre o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Acabou acontecendo essa partida, por Fluminense foi um grande resultado. Ele bate um dos favoritos à disputa do título, né? Chega aí à 7ª colocação, fica próximo ali do topo da tabela, isso é fundamental, né, para o Fluminense, a pretensão do Fluminense de disputar diretamente uma vaga direta, diretamente uma vaga direta na Libertadores, foi fundamental, uma grande vitória, e o Diniz vem fazendo um bom trabalho no Fluminense, né? Muito bom. Eu torço para que dê certo. O Fernando Diniz é um cara que tem ideias de jogo que me agradam. Eu nunca neguei isso. Agora, o problema do Fernando Diniz, e a crítica que eu sempre fiz, é um cara que ele não sabe. Não sei, a gente vai ver esse trabalho no Fluminense. Ele mostrou algumas vezes ser um pouco mais pragmático, né? Jogar por resultado e não pelo que ele acha que é o futebol bonito, né? A gente já viu isso. Então, contra o Palmeiras, por exemplo. Então, se ele souber entender o contexto do jogo e montar equipes de acordo com o adversário, como aparentemente vem acontecendo, eu acho que o Diniz se torna um treinador que ele melhorou, né? Ele estudou e ele melhorou. Porque assim, é legal você jogar, ter um jogo propositivo, ter a posse de... Pô, é legal pra caraca, é o futebol entretenimento que eu digo aqui, né? Mas, cara, assim, o futebol entretenimento nem sempre ganha tesouro. Pô, a gente vê o Manchester City, por exemplo. O Manchester City não vence uma Champions League com o Guardiola. E a equipe que hoje, assim, de repente, é uma das equipes mais legais de a gente assistir jogando. Porque é a equipe que propositiva, a equipe que vai para cima, tem a posse de bola, cria oportunidades, né? É o futebol entretenimento. Agora, o futebol entretenimento, e aqui a comparação dadas as devidas proporções, tá? Não vai me achar maluco de achar que eu tô comparando o Fernando Diniz com o Pepe Guardiola. Pelo amor de Deus, não façam isso. Dadas as devidas proporções, eu tô fazendo uma analogia para que diga o quê? O futebol, até porque o Guardiola já foi campeão, ele é campeão no Manchester City, tá? O Fernando Diniz ainda não foi campeão, pensando em títulos de expressão, títulos de nível nacional, o Fernando Diniz ainda não. Por isso que eu digo, dadas as devidas proporções, é legal você jogar de forma propositiva. É legal, mas você tem que entender o contexto, o cenário, né? O adversário, a limitação que você tem de elenco. E aí você vai moldando o seu jogo e vai mudando o jogo de acordo com o adversário. Se o Fernando Diniz atingir esse patamar, eu acho que ele pode se tornar um grande treinador, assim, um treinador, ele é um bom treinador, mas ele pode se tornar um grande treinador, e quando eu digo grande treinador, é ter a bagagem, títulos de expressão, tá, no futebol brasileiro. Tá? Ainda tá nesse caminho. Eu acho que, pelo que eu tô vendo, ele vem apresentando uma mudança de postura, né, de dar um passo atrás. De repente, pô, essa partida não me permite jogar da forma como eu gosto. Então a gente vai jogar da forma que eu não gosto, mas a gente vai jogar por resultado. E se ele conseguir fazer isso com uma certa regularidade, eu imagino que o Fluminense briga sim por essa vaga na Libertadores, essa vaga direta na Libertadores. E para uma eventual sequência de projeto, eu acho que dá para mirar assim em coisas melhores, né? Vislumbrar coisas melhores. Aí é muito cedo para falar qualquer coisa, até porque o elenco de Palmeiras, Atlético Mineiro, o próprio Corinthians, né, o Flamengo é muito melhor, né? Agora, assim, conjunto, isso dá para melhorar muito. Aí a gente vê, por exemplo, elencos de menor expressão, de menor orçamento, como é o Ceará, como é o Fortaleza. Apesar da situação de tabela, são equipes que vêm apresentando um bom futebol, mas não tem grandes estrelas, não tem um super orçamento, mas é aquela tal daquele ditado, né? A união faz a força. Se o Fluminense chegar nesse patamar, o Fluminense pode ser uma das equipes que podem surpreender, podem entrar num bolo aí, né?
Fluminense já não está em nenhuma competição de mata-mata, mas no ano que vem, né? E aí sim, disputando competições de mata-mata, isso pode... e aí, é o que eu tô falando. Aí é uma combinação de coisas, que a gente está entrando no campo hipotético apenas, tá? Tô aqui dizendo que o Fernando Diniz vai brigar. Eu digo, se ele mudar os conceitos de jogo dele, como eu estou vendo de uma forma bastante inicial, né? É apenas uma leitura inicial, uma prévia. Isso não quer dizer absolutamente nada. Se ele conseguir manter essa regularidade, né, de jogar algumas vezes de forma mais pragmática pelo resultado, eu acho que ele pode fazer um bom trabalho, né? E aí, obviamente, com a manutenção de um projeto, né? Na manutenção dele como treinador. Eu acho que pode ser possível, né? Mas está muito longe disso ainda. Então, situação de tabela, o Galo é o quarto colocado, 16 pontos, empatado com o Palmeiras, empatado com o Atlético Paranaense. E o Fluminense é o sétimo colocado, 14 pontos, apenas 2 pontos do Atlético Mineiro, tá? Falar de... deixar o jogo do Flamengo para o final, porque notícia importante, alguns torcedores do Flamengo devem estar felizes com a notícia. A gente já vai chegar lá. Santos e Internacional, 1-1, mais um empate da equipe santista. O Santos que teve um momento de empolgação. Eu tinha falado aqui, acho que no último podcast, na última vez que eu falei de Santos. Eu acho que isso que a gente está vendo de Santos, na verdade, é a realidade. É o que o Santos pode apresentar. Houve uma euforia, uma empolgação, chegou até a liderar o Campeonato Brasileiro por algumas horas, se eu não me engano. Depois o Corinthians foi lá, venceu e ultrapassou o Santos. O Santos chegou a liderar o Campeonato Brasileiro por algumas horas, né? E, cara, assim, foi uma euforia, foi uma surpresa para muita gente, tá? E eu achei que, pô, naquele momento... Por isso que assim, precisa tomar muito cuidado quando a gente faz uma leitura do Campeonato Brasileiro, porque estava muito cedo ainda, né? Bom, mas eu não vou negar, assim, eu olhei pro Santos e falei, cara, o Santos pode brigar. Pode brigar, eu falava aqui, né, assim, é cedo, né? Tem muita garotada, tem que ver se vai dar conta do recado, mas naquele momento me parecia ser uma equipe que ia complicar para muita gente, porque jogando na Vila Belmiro, cara, o Santos jogava demais, meu. O Santos era muito agressivo. E eu cheguei a elogiar aqui, falei, pô, parabéns à diretoria que optou pela troca, que eu não concordei com a saída do Carille, mas trouxe um treinador que recuperou o tal do futebol ofensivo, que era o que eles queriam, que era a justificativa que deram para demitir o Fábio Carille, né? E aí trouxeram o Fabian Buls, o Santos começou a jogar muita bola, né? Começou a ser muito ofensivo, mas eu acho que, assim, foi uma euforia, né? Foi um momento, né? Surfaram na crista dessa onda, desse grande momento, e eu acho que esses pontos que o Santos fez, de ter atingido aí o topo da tabela, eu acho que vai se pagar, né? A gente, ao longo do campeonato, isso vai fazer diferença. São pontos que vão valer pro dobro, né? Mais na frente do Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi importante. Momento que muitas equipes, como o próprio Palmeiras, o Flamengo, foram deixando escapar pontos importantes, as equipes não deixaram, né? Fizeram a parte deles. Eu acho que isso foi importante, mas hoje o que a gente vê, eu acho que é meio que a realidade do Santos. É uma equipe limitada, né? Que tem jogadores muito promissores, mas que ainda tem muito trabalho pela frente, né? Então eu acho que pro torcedor, óbvio, veio uma frustração de você ver que, poxa, a gente viveu aquele momento mágico, a gente achou que ia ser um ano pra gente comemorar alguma coisa. Ainda pode ser. Agora, assim, que dá pra colocar o Santos no pacote aí das equipes que você vai olhar e falava, esse time vai brigar pelo título? Não. Mas o Sampaoli conseguiu isso com o Santos. Óbvio que sim. É cedo para falar e ia ser muito otimista, com todo respeito ao Santos e à torcida do Santos. É muito otimismo achar que o Santos vai brigar pelo título. Mas pode acontecer, ué. Quem imaginar que aquele Santos fosse ser vice-campeão de um campeonato brasileiro com o Palmeiras, com o elenco que tinha, né? E conseguiu fazer um grande trabalho. Tirou, que todo mundo foi falando, o Sampaoli tirou leite de pedra. E tem muita gente que acha que o trabalho do Sampaoli foi até melhor que o do Jorge Jesus, porque o Sampaoli conseguiu fazer o que fez com um elenco muito mais limitado que o Jorge Jesus tinha no Flamengo. O que o Jorge Jesus tinha no Flamengo é um absurdo, né?
Cara, é uma loucura. E na contrapartida o que o São Paulo tinha com o Santos também era uma loucura. Então, muita gente considera até o trabalho do Jorge Jesus, o trabalho do São Paulo melhor que o do Jorge Jesus. Mas é por isso que eu digo assim, às vezes pode acontecer uma exceção, pode. E o Santos é uma equipe que já mostrou várias e várias vezes que ele é feito de exceções, né? Pô, teve o melhor jogador do planeta, né? Então já é uma exceção. Historicamente o Santos já é uma exceção. Então, o raio costuma cair várias vezes na Vila Belmiro, né? De aparecerem jogadores da base, revelações de muita qualidade. Então o Santos por si só, ele é uma exceção, né? E pode acontecer de novo? Pode, agora sim, não dá pra gente cravar, né? Não dá pra gente cravar. E pro lado do Internacional, o empate não foi o melhor dos cenários, não, mas o Internacional é o quinto colocado de momento. Né? Tem apenas 2 pontos a mais que o Santos. É importante a gente frisar isso. Mas é o quinto colocado, tá ali na zona de classificação para Libertadores, que é o objetivo, né? Que é o que quer o torcedor colorado. Então acho que o empate, por ser na Vila Belmiro, foi muito bom para o Internacional, para o Santos foi péssimo. Porque é o que eu falei, vou repetir, o Santos costumava render mais na Vila Belmiro, costumava fazer os 3 pontos na Vila Belmiro, hoje não mais, né? Então, o cenário mudou bastante, e é o que eu falei. Acho que o que a gente vê hoje é a realidade do que o Santos pode apresentar. Vai ter momentos que essa garotada vai descansar, vai ter menos pressão e eles vão golear, eles vão fazer grandes atuações. Mas eu acho que nada além disso, né? Pensar até em Libertadores eu acho ainda cedo, né? Para falar de Santos. Mas eu acho que é possível, sim. Acho que é possível, mas ainda é muito cedo. E se conseguir recuperar aquele bom momento, aquela euforia, né? Eu acho que, pô, Libertadores, dependendo do que acontecer, né? Dependendo do quanto vai expandir esse leque, né? Pô, porque tem equipes jogando Sul-Americano, tem equipe jogando campeonato. O Copa do Brasil pode abrir um leque já, pode abrir uma vaga a mais. Aí você pode porque tem que ter a equipe campeã tem que estar lá no topo, né? Então pode abrir uma vaga a mais, ou pode não abrir, pode abrir. Libertadores Sul-Americana também. Então, em virtude do que acontecer, pô, abrir mais 3 vagas, aí eu acho totalmente possível para o Santos brigar, mas ainda está muito longe disso acontecer. A gente precisa, obviamente, que os campeonatos a gente precisa ver o que vai acontecer nos campeonatos de mata-mata, porque tudo é possível, né? Porque é campeonato justamente de mata-mata. E em termos de Libertadores, eu acho que é consenso de que talvez, né, a arbitragem da Copa Libertadores ela feche um pouco os olhos, né, para alguns lances que possam, não digo favorecer, mas que possam lances a favor de equipes brasileiras, porque já são 3 campeões brasileiros em sequência, né? Então, por uma questão de variar, né, de representatividade, de repente pode ser que isso aconteça, né? Pode ser, pode ser. Eu vejo vários programas esportivos falando sobre isso e eu também acho que isso pode acontecer. Então as equipes brasileiras que quiserem ser campeões vão ter que jogar muita bola, porque a arbitragem eu não digo que vai prejudicar, mas pô, um lance de cartão vermelho os caras vão olhar e falar, segue o jogo, cara. Um lance de penalidade, segue o jogo. Então vai ter que fazer o gol com a bola rolando, né? Não vai poder contar com o VAR de repente, né? Sim, são só suposições, é o que eu digo, o campo da suposição, mas a gente imagina que sim, porque já são 3 campeões brasileiros em sequência, né? Então, por uma questão de representatividade, né? Eu acho que pode acontecer. E não só eu acho, né? Muita gente acha. De novo, estou dizendo que vai prejudicar ninguém, que vai roubar jogo, nem nada, que vai combinar resultado, nada disso. Assim, pode ser conivente com alguns. Entrada muito forte, lance para cartão vermelho. Lance de jogo, né? Pode acontecer, pode acontecer. Vamos seguir, finalizar aqui, falar de Bragantino e Flamengo. 1-0 Bragantino. O Bragantino chegou a fazer até outro gol que foi marcada a irregularidade, foi marcado impedimento. Muita reclamação, o Flamengo reclamou de penalidade, enfim. Verdade é que o Flamengo perdeu. Não foi mais não foi uma exibição boa do Flamengo. Mais uma partida em que o Flamengo apresentou um péssimo futebol, né? Não condiz com o elenco que tem. E assim, eu entendo, e eu já falei aqui também, eu acho que o trabalho do Paulo Souza não é legal.
Mas o que vem apresentando alguns jogadores do Flamengo é absurdo, cara. É absurdo, assim. Pô, assim, você não dá pra colocar só na conta do treinador. Que o trabalho do treinador não é legal e que você vê o Flamengo estagnado, né? De não fazer boas atuações, eu não acho que o Flamengo evoluiu. Eu acho que o Internacional do Cacique Medina evoluiu. O Flamengo nunca apresentou um bom futebol. Foram partidas esporádicas, né? O jogo contra o Palmeiras no Maracanã, a final da Supercopa do Brasil, o jogo que fez contra o Botafogo. Eu acho que foram exceções, dá para contar no dedo aí, talvez 5 no máximo, 5 no máximo. E tirando essas partidas, jogadores inseguros em todas as partidas. Tirando essas 5, no máximo 6, que o Flamengo fez uma boa partida, foi uma exibição assim, erros individuais grotescos, né? Flamengo que taticamente não se porta bem. Então assim, dá para pôr na conta do Paulo Souza? Dá, e eu acho que tem que pôr. Porque ele é um treinador que veio para mudar e ele teve tempo para isso. Óbvio que assim, eu digo que até a final do... Após a final do Campeonato Carioca, houve um reset, né? Resetou-se o trabalho do Paulo Souza, que usa aquela polêmica de panelinha e tudo mais. A torcida foi cobrar alguns jogadores, né, de forma bem exaltada. E aí eu acho que houve um restart na campanha Paulo Souza. Então, apesar dele ter tido todo esse tempo de pré-temporada, ele trabalhou o campeonato carioca inteiro para jogar tudo fora e recomeçar, né? E aí, nesse recomeço, não houve nada de positivo, né? Se é que a gente pode dizer assim. Não houve regularidade de boas atuações. Houve regularidade de más atuações e seguindo. Sim, taticamente a equipe muito mal e com excesso de erros individuais em todas as partidas. Mas assim, e não dá para salvar ninguém, assim. Talvez o Arrascaeta dá para salvar. Talvez o Arrascaeta, porque teve partidas que o Gabigol jogou mal. O Pedro teve várias partidas que jogou mal. O Hugo nem se fala, né? E aí vai. A gente fala de Andreas Pereira. A gente fala de William Arão. O Rodrigo Caio voltou agora. O Rodrigo Caio talvez seja um dos poucos que está mantendo uma regularidade aí bacana. É um dos poucos que dá para salvar, né? Ele e o Arrascaeta, talvez. E aí você segue, né? Rodinei, Isla, cara, assim, é um caminhão de jogadores que vem cometendo. O Pablo também, que chegou, se lesionou, mas voltou. E aí também não vem mantendo uma regularidade. Só o Rodrigo Caio, pô, que passou por um problema dos mais tensos. E é impressionante, assim, ele consegue, ele volta e já ganha titularidade, né? Por quê? Porque mantém o cara que tá afim de jogo, né? Não tô dizendo que os outros não estão afim de jogo, mas pelos erros individuais que vem acontecendo, e nessa partida aconteceu também, é impressionante, cara, assim, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei. E eu falo aqui, eu acho que o Flamengo se tornou uma equipe que se cansou de polêmica, se cansou de pressão de torcedor, se cansou de pressão da imprensa, e a verdade é que não, né? É assim, cara, é um caldeirão de polêmicas e mais polêmicas e... Enfim, fato é que houve, né, após esse jogo, após mais essa derrota, o Flamengo, a direção do Flamengo definiu a saída do Paulo Souza. Por isso que eu digo, para alegria de algumas alas da torcida, talvez da grande maioria, da maioria esmagadora da torcida, o Paulo Souza não vai continuar no comando técnico do Flamengo, que eu acho justificável, porque a gente não vê evolução. Eu falei e vou repetir, eu não vejo involução, porque os erros individuais são cabulosos, cara. Assim, se o time não tem erros individuais e tá jogando mal, como é o caso do Corinthians, por exemplo, aí eu acho que você tem que acreditar mais no treinador. Porque o Corinthians não comete erros individuais bizões como vem cometendo o Flamengo, mas o time não joga bem. Vem conseguindo resultado, por isso que o torcedor não cobra tanto, mas as atuações do Corinthians vêm sendo péssimas, né? Vêm sendo péssimas. O Flamengo não dá para dizer isso, porque são erros individuais grotescos que acontecem partida após partida. Por isso que eu falo, assim, eu não digo que o trabalho do Paulo Souza evoluiu, mas se ele tivesse um bom trabalho, os erros, o planejamento tático do Flamengo compensaria esses vários erros individuais. Eu penso assim. Eu imagino que se ele conseguisse colocar um plano de jogo bacana, né, que o time conseguisse adaptar os jogadores a esse estilo de jogo, os erros individuais iam continuar acontecendo, porque vem acontecendo em excesso. Mas
a organização tática compensaria isso. A gente não veria uma grande exibição, a gente veria o Flamengo vencendo partidas no sufoco, mas a gente veria um Flamengo que teria uma certa consistência, pelo menos no plano tático. No plano individual é um desastre, né? É um fiasco. E tudo passa, tudo é casado, né? O mau momento, a pressão da torcida. Então tudo isso, quando a equipe está jogando mal, com a torcida pressionando, o torcedor, o jogador, obviamente, fica mais inseguro e está mais sujeito aos erros, né? Porque assim, não posso errar, senão a torcida vai pegar no meu pé. E aí vai lá e erra, né? Então, assim, eu acho que era um trabalho que tinha data para acabar, em virtude até da derrota pro Fortaleza. Eu acho que ali já houve um ultimátum, né? É necessário vencer o Bragantino. Não venceu, né? O Bragantino, que viu uma fase péssima também, o Flamengo conseguiu perder. O Flamengo conseguiu em 2 partidas perder do Lanterna do Campeonato Brasileiro, que não tinha vencido ainda na competição, e conseguiu perder do Bragantino, que estava numa sequência aí, cara, assim, um hiato de vitórias absurdo, né? E aí, cara, assim, não dá para justificar mais, né? É complicado. O Flamengo está ali com 12 pontos, 14ª colocação, muito próximo da zona do rebaixamento. Então, 14 pontos, o Flamengo está com 12 pontos, né? Falei 14 ou 12, não sei. É 14ª posição, 12 pontos. Apenas um ponto a mais que o Cuiabá, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Bragantino respira um pouco, chega a 13 pontos, apenas um ponto a mais que o Flamengo, é verdade, mas vê aí se afastar um pouco da zona do rebaixamento. Em termos de posição na tabela, quando você acorda no dia seguinte, olha para a tabela, é bacana, né? Dá aquela satisfação. Então esse pai tá muito próximo, mas se você olhar para a tabela e ver, poxa, a gente tá ali na zona de Sul-Americana, né? Pô, dá uma satisfação muito grande, né? É muito bacana. Então pode ser uma virada importante, né? Para a sequência do Barbieri no Bragantino. Só que por outro lado foi a queda do Paulo Souza, né? Já não tinha mais clima, há muito tempo não tinha clima, mas é o que eu falo, eu defendi a permanência, eu acho que assim, a gente não via evolução no trabalho, mas eu defendia a permanência do Paulo Souza, porque vai trazer quem agora? Porque agora fica falando Cuca, né? Tem torcedor que não quer o Cuca no Flamengo, e já houve uma polêmica aí do irmão do Cuca com o torcedor, com direito à ameaça, teve BO e os caramba. Então o torcedor rubro-negro, alguns deles, talvez vários deles, eu não sei o termômetro da torcida, mas não querem, assim como o torcedor do Corinthians não queria o Cuca, e não quer o Cuca, né? Por um caso que aconteceu quando ele era jogador. Então é complicado, assim, vai trazer o Cuca vai aceitar? Eu acho que não, né? E aí se vê aí numa situação, assim, numa situação complicada. Flamengo, o Cuca e o Galo, né? O Atlético Mineiro. Por quê? Porque o trabalho do Turco Mohamed não é bom. O Flamengo deve iniciar uma sondagem para cima do Cuca, e aí pro torcedor do... Perdão, galera. Pro torcedor do Galo, olhando isso, opa, diretoria precisa se movimentar, porque se o Cuca quiser voltar pro mercado, ele tem que voltar pro Atlético e não ir para o Flamengo, né? Eu acho que o Cuca não vai aceitar clube nenhum, tá? Por mais que o Flamengo, pela representatividade que tem, né, no cenário nacional, de ser a maior torcida do Brasil, ter um baita de um elenco, eu acho que o Cuca não vai aceitar. Por quê? Porque ele é meio que neste momento o sucessor espiritual do Tite, né? O Tite já vai sair e ele citou, né? Citou o Cuca como um dos possíveis sucessores. Por isso que eu acho que o Cuca não aceitaria o Flamengo, a menos que ele tivesse uma convicção de 100% que ele faria um bom trabalho. Porque se ele fizer um mau trabalho, ele deixa de ser um dos nomes cotados para assumir a seleção. Então ele precisa ter muita convicção, né? Eu acho que ele não teve essa convicção no Atlético Mineiro. E eu acho que, até pelo que passou o Paulo Souza, eu acho que ele vai olhar e ter a convicção de que não vai dar certo. E eu acho, sim, isso é uma opinião pessoal. Mas de repente ele olha, né, e fala, pô, eu acho que dá. Aí ele vai, se ele fizer um grande trabalho, aí sim, ele se mantém na pauta para ser o treinador da seleção brasileira após a saída do Tite. Mas se ele não tiver essa convicção, ele vai esperar, né? Vou esperar até o fim do ano, não vou arriscar, né, me queimar com a CBF, como aconteceu com o Renato Gaúcho. Eu não vou arriscar.
Eu vou me manter aqui, me atualizar, vou ver meu futebol aqui, vou assistir, vou viajar para Inglaterra, para Espanha, para Itália, para Alemanha, vou me atualizar no futebol europeu e vou me preparar para assumir a seleção brasileira. Pode acontecer, pode ser. Agora você vê que assim, o Flamengo vai se mexer, né, para sondar o Cuca. E aí tá pro Atlético Mineiro fica numa situação, né, do torcedor vai começar a cobrar, ó, vocês não podem deixar o Cuca ir para lá. Se ele vai voltar pro mercado, ele tem que vir para cá, né? Então você vê que a queda do Paulo Souza meio que puxa também a queda do Turco Mohamed, em virtude do que o Cuca for definir, né? Em virtude do que o Cuca decidir se ele vai voltar a atuar no futebol brasileiro ou não, né? Então você vê que loucura, né? Eu vou repetir, eu acho que o Cuca é um cara, é uma carta fora do baralho. Ele não vai arriscar. Até por essa queimação de filme que aconteceu com o Paulo Souza, ele não vai arriscar. A ida dele pro Palmeiras, né, a volta dele pro Palmeiras não deu certo. Então eu acho que ele não voltaria pro Atlético Mineiro. E até pelo mau momento que vive o Flamengo, eu acho que ele não vai arriscar. Né? Cara, assim, eu não vou arriscar ir para lá. A menos que eu tenha a convicção de 100% que eu faria um grande trabalho. E eu acho que nesse momento ele não dá para olhar e falar, pô, tem grandes jogadores. Sim, muito problema de departamento médico. De repente ele pode olhar e falar, jogadores paneleiros, estou dizendo que tem panelinha, mas ele pode olhar e falar, pô, tem muito jogador paneleiro lá, eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar. Pô, porque ele passou por problemas com o jogador por onde ele passou. É que no Galo deu tudo certo, né? Ele tem problema com o Hulk. Mas acabou que deu certo, eles se acertaram, deu tudo certo. Isso, se acontece, ele vai pro Flamengo, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Né? Ele vai ter problema com um jogador ou outro. Agora, vai conseguir arrumar? O quanto que isso vai pesar? No Palmeiras, ele teve problema com o Felipe Melo. E não deu certo, né? Acabou não tendo mais volta. Ele acabou não fazendo um bom trabalho e saiu do Palmeiras, né? Depois do título de 2016, se eu não me engano, né? Então, você vê que assim, nem sempre as coisas dão certo. Então, acho que o Flamengo demorou para se mexer, eu acho, né? Eu acho que o Flamengo demorou para se mexer. Eu acho que o nome do nome Jesus era o nome que deveria ter sido cotado, tá? Agora, o grande problema, e é uma coisa que a grande massa rubro-negra não entende, é o salário, é a grana. A galera fala, ah, o Jorge Jesus queria vir pro Flamengo, queria voltar pro Flamengo. Vocês têm a noção de por quanto queria voltar? Você tem a noção do tamanho da paixão dele pelo Flamengo? Do preço dessa paixão? Porque é muito fácil falar que ele queria voltar pro Flamengo desde o tempo do Benfica. É muito fácil falar isso. Agora, por quanto que ele ia voltar pro Flamengo? Por quanto que ele estaria disposto a voltar? Isso ninguém pensa, né? Vai voltar aí pelo mesmo salário. É o caramba, mano. É o caramba. O Jorge Jesus voltaria pro Flamengo, de fato voltaria. Por uma bagatela, um preço, um valor de mercado absurdo. Assim, surreal. Eu acho que assim, acho que até fora do padrão brasileiro. O Abel Ferreira hoje ganha no Palmeiras um salário fora da realidade brasileira. Ganha, mas, pô, tudo que ele fez, isso se paga, né? Ele é um cara que, pô, assim, o que o Jorge Jesus fez com o Flamengo também vale, eu acho que vale, mas ele saiu, e ele voltou, ele saiu do Benfica, foi campeão no Benfica e voltou, e ele não conseguiu fazer um bom trabalho, não existe essa garantia de que ele vai fazer um bom trabalho no Flamengo, não dá pra você arriscar, pô, vou dar um salário sensacional para esse cidadão, pelo tudo que ele já fez. Agora sim, ele saiu do Benfica e voltou, não deu certo. Vai dar certo com o Flamengo também? O cara que abriu mão de estar no Flamengo, agora vir falar que quer estar no Flamengo, quer voltar ao Flamengo, é isso que é o problema, entendeu? É óbvio que existe uma inimizade agora entre o Jorge Jesus e os dirigentes rubro-negros, isso é verdade. E os dirigentes aparentemente não quiseram dar o braço a torcer. Demitem o Paulo Souza depois de Jorge Jesus fechar com o Fenerbahçe, né? É curioso essas coisas. Agora, que seria um grande nome, eu acho que deveria ter sido o primeiro nome do Flamengo, né? Complicado, assim, mas é o que eu digo. Assim, dava para trazer? O Flamengo tem muita grana, mas dava para trazer? É isso que o torcedor apaixonado, ele não pensa nessa coisa de quanto que ia custar essa brincadeira, né?
Porque já vai demitir o Paulo Souza, é uma multa rescisória alta. O Paulo Souza ele pagou para sair da seleção polonesa. A multa rescisória para demiti-lo não seria baixa no Flamengo. Não seria baixa, assim. É ingênuo quem achou que, nossa, o Paulo Souza está vindo porque é o maior clube do mundo, como ele dizia, né? Maior torcida do mundo, que não sei o quê, que isso e aquilo. Pagou para vir para o Flamengo, que legal, né? E eu falei naquela época, ó, ele pagou a multa dele para sair da Polônia, vocês podem ter certeza que a multa rescisória dele não vai ser algo baratinho, né? Não foi um absurdo que muita gente achou que fosse, que eu também achei que fosse, mas é alta, assim, a multa aqui de 7 milhões, né? Se eu não me engano, 6, 7 milhões. Pô, é loucura, né? É uma multinha considerável para os... Ah, o Flamengo tava querendo pagar 10 milhões de euros no Andreas Pereira. Tudo bem, sim, dava para trazer o Jorge Jesus com esse dinheiro. Acho que dava. Acho que era possível, mas assim, é muito arriscado, até porque o treinador ele não dá retorno esportivo, tá? Assim, em termos de grana. É muito difícil, assim, o treinador vir e óbvio que o Benfica pagou a multa rescisória e tudo mais naquela vez que o Jesus saiu. Agora, o retorno esportivo de um jogador é muito maior. Por isso que se paga tanta grana num jogador. Agora, num treinador, não. Você vai trazer o cara, a chance maior de acontecer é que ou a gente vai ter que mandar ele embora, ou ele vai pedir uma multa rescisória baixa e vão vir e vão levar, né? Isso pode acontecer. A chance maior é que o Flamengo tenha que mandar o Jorge Jesus embora, né? Se viesse, né? Isso é o que mais acontece no futebol brasileiro. É muito raro um treinador falar, tô indo aí, valeu, né? Muito raro acontecer o que aconteceu com o Cuca, por exemplo. É muito raro. Não com o Cuca, né? O Cuca costuma deixar os clubes após um trabalho bacana, um trabalho bem sucedido. Mas eu digo, de uma forma geral, pô, mais de 90% dos casos é o clube que manda o treinador embora, né? Então, essa brincadeira ia custar muito caro, né? Por você trazer... Que querendo ou não, trazer o Jorge Jesus, mesmo depois de tudo que ele fez, é uma aposta. Porque muitos jogadores... Pô, o alicerce do meio campo do Flamengo era o Gerson. Não tá mais lá. Pablo Mari, não tá mais lá, né? Então, assim, vários outros jogadores, né? Diego Ribas, por exemplo, não vai render mais o que pode render. O Diego Alves já não vai render o que poderia render. Todos os outros jogadores, talvez com exceção do Arrascaeta, não vão render o que poderiam render mais por uma questão de idade, né? Por uma questão de idade, 3 anos mais velho. 3 anos mais velhos. Esse tempo parece que pesou muito, por exemplo, pro Bruno Henrique, pro Everton Ribeiro, que eu acho que podem atuar bem, que podem ter um nível de atuação melhor, mas eles não vão atingir aquele ápice que eles atingiram com o Jorge Jesus em 2019. Eu acho que não é possível mais, por uma questão de idade. Não é que eu tô falando, o cara é velho, não dá, tá falando que não dá mais. Não, a menos que os caras sejam igual o Hulk e o Cristiano Ronaldo. Uns caras que cara, você pega Pra quem não viu a entrevista do Diego Costa no canal Pilhado, assistam. O Diego Costa faz um relato do que é o Hulk. Cara, assim, o Hulk, ele tem na casa dele uma academia e ele não tem aquela academia por uma questão de ego. O cara rala, mano. O cara trabalha pra caraca. Então, assim, o Bruno Henrique tá disposto a fazer isso? O Everton Ribeiro tá disposto a fazer isso? Porque quanto mais o tempo passa, mais você tem que trabalhar e se cuidar para estar numa forma física que te permita manter um alto rendimento. Os caras estão dispostos a fazer isso? O Hulk está disposto. O Cristiano Ronaldo a gente vê, pô, o cara está disposto a isso. Agora, se a grande maioria dos jogadores mantém a mesma rotina, e você manter a mesma rotina, você não compensa o peso da idade. O tempo de recuperação é muito maior, você leva mais tempo para se regenerar, isso é normal, assim, normal da idade. E quanto um ano para um jogador, para um atleta de alto nível, pesa muito. Um ano pesa muito para um atleta de alto nível. O Vampeta fala direto na Jovem Pan. Sim, jogador não joga sem dor. O jogador de alto nível, ele sente dor o tempo inteiro. Quanto que os caras vão conseguir render sentindo dor à medida que o tempo passa, a dor aumenta. Porque é aquilo que eu falei, a regeneração ela demora muito mais, né? Ela demora muito mais para uma pessoa. Um ano faz muita diferença. Um ano faz muita diferença. Tem caras que parece que o ano não pesa nada.
Mas para a grande maioria, o ano pesa muito. E para esses caras que não parece que não pesa porque eles trabalham muito, né? Que é o caso do Hulk. Eu falei, assistam a entrevista do Diego Costa no canal Pilhado. O Cristiano Ronaldo, pô, todo mundo sabe, né? O cara que se dedica demais fora do clube. Pô, ele vai para casa, ele trabalha, ele tem a academia dele, ele faz os tratamentos dele, né? Para quê? Para sempre estar em forma, para estar sempre em alto nível, para que ele consiga compensar o peso da idade. Então, o Jorge Jesus ia conseguir fazer o mesmo trabalho? Eu acho que não, mas certamente eu acho que faria um trabalho muito melhor que o Paulo Souza, até porque pelos boatos que a gente ouvia, que a gente acompanhou do Flamengo, vários jogadores pediram a volta do Mister, né? Agora, qual seria o preço dessa brincadeira? É o que eu sempre falo. Qual que é o preço dessa brincadeira, né? Essa brincadeira aí não é barata não, cara. Não é, não é o preço da pinga de bar não, cara. Por isso que eu falo. Seria legal? Seria bacana? Pô, seria do caramba. Seria do caramba. Agora, dá para pagar, né? Aí, né, é outros 500. Agora a diretoria, eu imagino, tá? Imagino que a diretoria vai trazer um nome apenas para cumprir o restante do campeonato e aí mirando trazer um nome bom, né? Se não conseguir o Cuca, obviamente, trazer um bom nome para dar sequência no campeonato. Falar, ó, nosso objetivo é brigar no topo do brasileiro e o mais longe possível na Libertadores e o mais longe possível. Se você conseguir ganhar tudo, você continua, se não, você vai ficar só até o final do ano e a gente vai trabalhar pensando na próxima temporada. Né, que foi o que aconteceu numa passagem recente do Dorival Júnior no próprio Flamengo, né? Eu acho que é isso que o Flamengo vai fazer. Se conseguir fazer um grande trabalho, você fica. Agora, se você não conseguir, a gente vai dar sequência ao nosso planejamento para a próxima temporada. É isso que eu acho que vai acontecer. Acho, tá? Acho. Mas aí agora o trabalho, né, para buscar um novo treinador não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, porque os melhores estão empregados e tirar a Vojvoda do Fortaleza, isso não vai acontecer. Tirar a Dorival do Ceará, isso não vai acontecer. Abel Ferreira do Palmeiras, então, nem pensar. Isso não vai acontecer mesmo, né? Quem que é o outro treinador que dá pra pegar? Não tem. Não tem nenhuma outra unanimidade. Né? Porque o Cuca tá desempregado e tudo mais. Mas aí, buscar fora do Brasil, a gente viu a saga que foi, né? Tirando o Santos que foi buscar na América do Sul, a menos que você busque na América do Sul, você consegue trazer rápido. Se for para a Europa, vai demorar, cara. O próprio Flamengo demorou, o Corinthians demorou pra caraca. Então, assim, entra numa situação agora, né, ruim, por quê? Até por uma questão de vaidade, se é que a gente pode dizer assim, né? E eu falei, situação de tabela do Flamengo não tá legal, 14º colocado, e o Bragantino que voltou a vencer, volta a sorrir, o torcedor do Massa Bruta. Talvez seja o ponto da virada aí para o Maurício Barbieri no comando do Red Bull Bragantino. Então é isso, gente. A gente vai acompanhar. Já me estendi demais, era para ser um podcast rápido. A gente vai acompanhar, né, os próximos dias do Flamengo, né, as definições, os boatos de quem pode ser o novo treinador. E quando a gente tiver mais tempo, a gente vai comentando. Preciso falar também de Copa do Brasil, hein? Baita sorteio de Copa do Brasil. Amanhã, se eu não me estender demais, a gente tenta falar um pouco sobre Copa do Brasil. Se não der, a gente tenta depois de amanhã. Então a gente vai achar um tempo aqui. Nem que seja antes do primeiro jogo. Tá? Mas a gente vai tentar achar um tempo porque foi um baita de um sorteio. O negócio foi legal, hein? Foi legal. A gente vai ter confrontos quentes logo de cara. Vários clássicos estaduais, tá? Vários clássicos estaduais. E com direito a um clássico regional aí do Sudeste. O Flamengo vai enfrentar o Galo, agora sem Paulo Souza. Então é isso, gente. Vou fechar por hoje. Valeu demais, obrigado a todo mundo. E até amanhã, vamos acompanhar aí, ó. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras pode chegar à liderança novamente, pode reassumir a liderança. Fortaleza e Goiás. Fortaleza se vence, encosta no vice-lanterna, né? Pode entrar ali no pacote daqueles times todo mundo embolado. Coritiba e São Paulo. São Paulo depois daquele jogo contra o Avaí, que deixou o Barolo maluco, né? Aquele pênalti perdido pelo Caleri. E vamos acompanhar aí
esses jogos da quinta-feira, que tem bastante jogo bom. Então, agora sim, encerrar, convite feito, assistam os jogos, depois a gente vai vir comentar um pouco sobre cada uma dessas partidas. É isso, gente. Agora sim, fechou. Valeu demais. Ótimas resto de semana para todo mundo e até a próxima. Tchau.